Olá, uma boa noite a você. Primeira frente fria do ano deve chegar nesta sexta-feira. São Paulo e Rio de Janeiro entram em estado de atenção para chuvas extremas. Presidente da Coreia do Sul sofre impeachment 4 meses depois de declarar lei marcial. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento Bradesco, eleito o melhor banco para investir. A chegada da primeira frente fria do ano, nesta sexta-feira, deve derrubar as temperaturas em São Paulo, além do risco de chuva extrema. Vamos conversar com a Marcela Varasquim sobre este assunto. Oi, Marcela, boa noite. Quais serão as regiões mais afetadas? Boa noite, Salsi. Boa noite a todos. A passagem da frente fria deve atingir principalmente a faixa leste do estado de São Paulo. Segundo o IMET, a sexta-feira deve ter chuvas de intensidade moderada a forte, com potencial de alagamentos, quedas de árvores, desabamentos em áreas de risco e transbordamentos de rios e córregos, tanto na capital paulista quanto nas cidades da região metropolitana. As temperaturas devem variar de 19 a 26 graus. Por causa da previsão de chuva, a Defesa Civil montou um gabinete de crise com a participação das concessionárias de água e energia para ter mais agilidade em caso de transtornos. Salsi. Tá certo, Marcelo. Obrigada. E essa mesma frente fria também deve atingir o Rio de Janeiro a partir de amanhã. As chuvas intensas também são esperadas por lá, em todo o estado. Vamos até a cidade do Rio conversar com Leonardo Aque, que tem os detalhes. Oi, Léo, boa noite para você. Oi, Salsi, boa noite para você também, boa noite a todos. A previsão é que essa chuva tenha potencial para alagamentos e causar transtornos. O acumulado de chuva nos próximos 3 dias deve superar todo o previsto para o mês de abril, segundo a Climatempo. Cidades como Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo, que ficam na região serrana, podem ser as mais afetadas. A Marinha também emitiu um alerta de ressaca para todo o litoral do estado. Na capital, as ondas podem chegar a 3 metros de altura e a orientação é para que os banhistas evitem entrar no mar ou ficar em mirantes e pedras próximos às praias. Aqui na cidade do Rio, a prefeitura organizou um plano de prevenção com órgãos de prontidão para atender a população em caso de emergência. Salsi. Obrigada, Léo, pelas informações. 2 mulheres foram presas suspeitas de dar golpes em idosos em São Paulo. Elas se passavam por agentes de saúde e, segundo a polícia, tinham a missão de fotografar as vítimas para abrir contas digitais. Este casal de aposentados, que não quer ser identificado, recebeu a visita de 2 falsas assistentes sociais. Elas apareceram 2 dias depois da ligação de uma delas. E ela tinha todos os dados pessoal dele. O telefonema não despertou a desconfiança porque o homem está na fila do SUS para colocar um marca-passo. Elas usavam crachás e insistiam em fazer a biometria dele. Eles queriam muito tirar uma foto minha. Se isso acontecesse, eles iam virar as costas e ir embora. Desconfiado, o casal chamou a polícia e as 2 falsas assistentes sociais foram presas em flagrante. Até agora, 6 pessoas registraram queixa nesta delegacia. Todas têm mais de 60 anos e são aposentadas. De acordo com a investigação, as fotos e os dados pessoais das vítimas eram usados para aberturas de contas e empréstimos bancários. Este caminhoneiro de 69 anos foi uma vítima. A quadrilha pegou mais de R$40 mil em empréstimo consignado em nome dele. Já é pouco a aposentadoria aí para cair esse empréstimo. Em um dos celulares apreendidos, a polícia encontrou um aplicativo de pagamento já preenchido com o nome de uma das vítimas. Em nota, a Prefeitura de São Paulo afirmou que agentes de saúde não solicitam cadastramento facial e biométrico para os atendimentos. Uma das falsas assistentes sociais já tinha sido presa pelo mesmo tipo de golpe há 2 meses, no interior de São Paulo. Documento pessoal, RG,
CPF, título de eleitor, carteira de motorista, são documentos sensíveis. Não tem que ficar sendo exibidos para qualquer pessoa. Se alguém for na sua residência, eu preciso fotografar o seu RG, para que é? Denuncie, chame a polícia. Stephanie Misael vai responder em liberdade pelo crime de estelionato. Já Nayara Jaqueline Lima segue presa por ser reincidente. A defesa delas não foi encontrada. Ainda em São Paulo, a polícia prendeu um homem suspeito de integrar uma quadrilha especializada em roubo de motos de luxo na capital paulista. O grupo em 4 motos aborda o condutor da moto branca em uma rua da zona leste de São Paulo. Em poucos segundos, ele tem a moto, capacete e pertences roubados. Dias depois, a mesma quadrilha, segundo a polícia, roubou outra moto de luxo, além de celular e capacete. A vítima foi o advogado Rodrigo Feitosa. Quando eu reduzi para entrar na rua, ele já entrou na minha frente, já sacando a arma. A investigação apontou que Gabriel Henrique Lopes Souza, de 18 anos, participou desses roubos. A Polícia Civil cumpriu um mandado de prisão na casa do Gabriel, na zona leste de São Paulo. Ele foi encontrado escondido em um armário, tentou resistir, mas acabou detido. No local, os agentes localizaram o que seria a roupa usada em um dos crimes. Os policiais apreenderam com Gabriel uma moto 0 km, baús de motos de luxo, jaquetas e capacetes. Também foi encontrada uma arma falsa, mas com munição verdadeira. Gabriel possui antecedentes de quando era menor de idade e chegou a cumprir medidas socioeducativas na Fundação Casa. Ele confessou que ele havia praticado os 2 roubos, que é um grupo criminoso. Rodrigo reconheceu Gabriel depois que a imagem do suspeito foi divulgada. Ele é o abatedor, então ele foi muito agressivo. Ele já sacou a arma, encosta, para. Você quer tomar um tiro? E toda hora ele fica assim, você quer tomar um tiro? A moto do advogado foi recuperada. A defesa de Gabriel não foi localizada. Além dele, outros 2 suspeitos de roubar motos foram presos hoje em uma operação. Durante a abordagem, eles atiraram contra os policiais. Os tiros acertaram a viatura. Nos 2 primeiros meses deste ano, mais de 6.000 motos foram roubadas ou furtadas no estado de São Paulo. Uma média de 109 motos por dia, segundo dados da Secretaria da Segurança Pública. Um suposto esquema de fraudes em licitações teria desviado um total de 1 bilhão e 400 milhões de reais com o superfaturamento de obras, segundo a Polícia Federal. Entre os investigados estão um empresário da Bahia e o atual secretário de Educação de Belo Horizonte. As investigações apontam o direcionamento de recursos de emendas parlamentares e convênios para empresas e pessoas ligadas a prefeituras. No esquema, acontecia o superfaturamento de obras e desvio de dinheiro público. A estimativa é que a quadrilha tenha movimentado cerca de 1 bilhão e 400 milhões de reais com as fraudes. Na capital baiana, os agentes da Polícia Federal estiveram mais uma vez no apartamento de Marcos de Moura, conhecido como o Rei do Lixo. Ele é suspeito de ser o chefe da organização criminosa. O Supremo Tribunal Federal negou a prisão preventiva de Marcos de Moura. Mas na mesma decisão, o ministro Nunes Marques determinou o afastamento de Bruno Barral, atual secretário de Educação de Belo Horizonte. Ele é suspeito de envolvimento no esquema de fraudes em licitações públicas. Todo secretário, qualquer secretário, ninguém vai passar a mão na cabeça de secretário em Belo Horizonte e eu não vou passar. Qualquer que seja o secretário vai ter que responder pelos atos dele. Isso serve para todos os secretários, independentemente de qual secretaria está. Bruno Barral também foi secretário de Educação de Salvador entre 2017 e 2018. Os agentes estiveram nos imóveis dele, na capital baiana e em Belo Horizonte. Foram apreendidos dinheiro e joias. As defesas de Marcos de Moura e Bruno Barral não foram encontradas. Álvaro Damião tomou posse nesta quinta-feira como prefeito de Belo Horizonte. Ele assumiu o cargo após a morte de Fuad Noman. A Virgínia Nalon tem as informações para a gente. Boa noite, Virgínia.
Oi, Salso, boa noite para você. Álvaro Damião estava ocupando o cargo temporariamente desde o início do mandato, já que Fouad Noman se licenciou logo depois da posse. Mas nesta quinta-feira, Álvaro se tornou oficialmente prefeito da capital mineira e prometeu dar continuidade às medidas colocadas em prática durante a gestão de Fouad. Na cerimônia foi feito um minuto de silêncio, seguido por uma salva de palmas em homenagem a Fouad, que morreu no fim do mês passado por complicações de um câncer linfático. Álvaro Damião tem 54 anos, nasceu aqui mesmo em Belo Horizonte, é jornalista e foi vereador por 2 mandatos. O novo prefeito afirmou que não vai fazer uma reforma administrativa. Salce. Obrigada, Virgínia. Depois de 5 anos, o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento da ação contra a letalidade policial nas comunidades. Vamos então a Brasília saber os detalhes dessa decisão com Yuri Ascar. Yuri, boa noite. Boa noite, Salce. Os 11 ministros chegaram a um consenso e homologaram parte das medidas apresentadas pelo governo do Rio de Janeiro na tentativa de reduzir as mortes nas comunidades. O relator do caso, o ministro Edson Fachin, reconheceu que a situação ainda está longe da ideal, mas que o Rio demonstrou o compromisso de cumprir o que foi determinado. O Supremo determinou que sejam adotadas mais ações, como um plano para retomar áreas ocupadas por organizações criminosas e a abertura de uma investigação da Polícia Federal sobre a relação de milícias e traficantes com agentes públicos do Estado. O governador do Rio, Cláudio Castro, acompanhou a sessão aqui no plenário do Supremo Tribunal Federal e comemorou a decisão. Vence a segurança pública do Rio de Janeiro, vence o povo que quer ter o direito de ir e vir salvaguardado. Quem faz o uso excessivo da força é o tráfico, é a milícia com essas metralhadoras, com granadas que a polícia não usa, com armamentos bélicos que a polícia nem tem acesso, muitas vezes. Tá certo, Yuri. Obrigada. Já conversamos novamente. E um dia depois de anunciar tarifas recíprocas para 185 países e blocos econômicos, as principais bolsas de valores do mundo caíram. Aqui no Brasil, o dólar fechou a R$ 5,62, o menor valor desde outubro do ano passado. Já o presidente Donald Trump disse que está indo bem e que agora é o momento dos líderes mundiais pensarem na possibilidade de negociação. O secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, explicou que o plano tarifário vai provocar uma reestruturação econômica dos Estados Unidos. Pediu cautela aos países que foram taxados e declarou que, se houver retaliação, os Estados Unidos vão anunciar novas tarifas. Nesta empresa de conserto de computadores e celulares na Filadélfia, o dono, Daniel Fernando, está preocupado com os custos de importação. Tento comprar componentes de revendedores e varejistas americanos, mas a maioria vem da China e de Taiwan, diz. Os territórios estão entre os mais taxados por Trump. Já para este americano, que vive nos arredores de Nova York, as pessoas vão ver daqui a alguns meses a sabedoria por trás da medida. Nesta quinta-feira, as bolsas americanas fecharam em queda. O índice Dow Jones recuou 3,98%. O S&P 500 perdeu 4,84%. Mas o maior recuo foi da Nasdaq, bolsa das empresas de tecnologia, queda de 5,97%. Hoje, na Casa Branca, antes de embarcar aqui para a Flórida, o presidente Trump comparou a imposição de tarifas a uma cirurgia bem-sucedida. Disse que a situação está indo muito bem, que as ações vão subir e que haverá mais investimentos nos Estados Unidos. Trump também afirmou que os países taxados tiraram vantagem dos americanos por muitos anos e que agora vão ver se há uma maneira de fazer acordo. Nesta quinta-feira, os Estados Unidos começaram a impor tarifas de 25% sobre automóveis de outros países. Entre os 5 principais exportadores estão México, Coreia do Sul, Japão, Canadá e Alemanha. Apesar do alerta americano, o premier canadense anunciou hoje que haverá retaliação de 25% sobre os carros importados dos Estados Unidos.
Já a presidente do México disse que vai divulgar no mês que vem um plano de ação para incentivar as indústrias locais de carros, aço e alumínio, que também foram taxadas por Trump. O presidente Lula exigiu reciprocidade dos Estados Unidos nas relações comerciais entre os países. Ele disse que tomará todas as medidas cabíveis para defender empresas e trabalhadores brasileiros contra as tarifas anunciadas por Trump. Lula defendeu a lei da reciprocidade econômica aprovada pelo Congresso e deve sancionar a nova lei amanhã. Tomaremos todas as medidas cabíveis para defender as nossas empresas e os nossos trabalhadores brasileiros. Tendo como referência a lei da reciprocidade econômica aprovada ontem pelo Congresso Nacional e a diretiva da Organização Mundial do Comércio. Os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial do Brasil, atrás apenas da China. Em 2024, o país teve 12% de participação nas exportações brasileiras. O governo norte-americano divulgou que o superávit comercial dos Estados Unidos com o Brasil no ano passado foi de 7 bilhões de dólares somente em serviços. É o terceiro maior superávit comercial dos Estados Unidos em todo o mundo. Para a Confederação Nacional da Indústria, o momento é de analisar os impactos da medida e aproveitar as oportunidades. Nós temos condições de colocar na mesa questões muito práticas para colocar para os americanos que, se a gente criar uma agenda positiva, todos ganham. A Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária defendeu que o governo brasileiro só use medidas de retaliação depois de se esgotarem os canais diplomáticos. Já o presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações, Apex Brasil, acredita que a taxação americana pode acelerar o acordo entre o Mercosul e a União Europeia e impulsionar ainda mais o comércio entre o Brasil e países da Ásia. O Brasil está há mais de 20 anos tentando que esse acordo aconteça. E ele vai acontecer. E pode estar sendo acelerado por conta dessas medidas do governo americano. As tarifas americanas já causam reações de vários setores da indústria brasileira. Alguns empresários enxergam uma oportunidade, porque o percentual aplicado ao Brasil é menor do que as taxas impostas aos outros países. O petróleo lidera a lista das exportações brasileiras para os Estados Unidos, que incluem ferro, aço, aeronaves, café. Alguns produtos, como aviões, não tinham nenhuma tarifa de importação. Com a taxa aplicada ao Brasil, todos ficam ao menos 10% mais caros lá. No setor químico, as tarifas dos Estados Unidos variavam entre 0% e, no limite, 6,5%. Benzeno, por exemplo, que é um químico básico muito utilizado para uma gama ampla de produtos, ele, quando exportado do Brasil para lá, era tarifado a 0%, agora vai ser tarifado a 10%. Se essas tarifas se sustentarem, os produtores internos americanos vão acabar criando condições para produzir lá e substituir a importação de outras origens. Empresas de vários setores estão atentas às reações de outros países atingidos pelo tarifaço. Onde houver represália, com taxação maior sobre produtos americanos, pode aumentar o espaço para as exportações brasileiras. Empresários também veem outra boa oportunidade, como as tarifas impostas pelo governo Trump a países que são nossos concorrentes em alguns setores ficaram bem acima do percentual aplicado ao Brasil. Produtos daqui podem se tornar mais competitivos lá no mercado americano. É o caso da indústria de calçados, que espera aumentar as exportações para o principal parceiro. O mercado americano é o principal mercado de destino das exportações de calçados brasileiras. Nós vamos ganhar competitividade versus aos grandes produtores asiáticos, que são China, Vietnã e Indonésia, que tiveram uma sobretaxa muito maior. A indústria têxtil é outro setor que pode ganhar mercado nos Estados Unidos. Mas assim como os fabricantes de calçados, tem também uma preocupação. Para compensar uma redução de vendas no mercado americano, indústrias da Ásia podem aumentar o envio de produtos ao Brasil. Esses países que são eminentemente produtores e exportadores não vão deixar de produzir, vão buscar outros mercados para colocar os seus produtos. Mas o perigo está aí, até porque o Brasil já faz parte dessa cadeia de importadores
e eles já estão trabalhando no mercado brasileiro com muita agressividade. Outra dúvida é sobre o impacto em toda a economia mundial. A OMC calcula que pode haver uma queda de 1% do comércio internacional em 2025, na comparação com o ano passado. Imagina que a gente está numa mesa de bilhar, as bolas estão no centro, os Estados Unidos pegou a bola branca e deu uma pancada. Agora a gente está esperando as bolas se espalharem e cada uma vai ficar num lugar, a gente não sabe exatamente onde cada bola vai ficar. As bolsas da Ásia abriram em queda pelo segundo dia seguido. China, Japão e Coreia do Sul prometeram uma resposta conjunta à decisão dos Estados Unidos. Líderes asiáticos alertam que o pacote de tarifas anunciado por Donald Trump pode ter impactos negativos na economia global. A China disse estar disposta a negociar, mas alertou que adotará medidas de retaliação se for preciso. O Tribunal Constitucional da Coreia do Sul votou a favor do impeachment do presidente acusado de insurreição ao declarar lei marcial em dezembro do ano passado. Ao vivo da Ásia, Silvia Kikuchi traz mais informações. Oi, Silvia, boa tarde para você aí. Então, com isso, o presidente será afastado do cargo? Oi, Salsi, isso mesmo. Boa noite para você e a todos. E um sonho já não é mais o presidente da Coreia do Sul. E o país tem 60 dias para escolher um novo líder. Quase 100 mil pessoas se inscreveram para participar da audiência, que foi transmitida ao vivo agora há pouco, mas apenas 20 foram escolhidas. E um sonho não compareceu por motivos de segurança. Do lado de fora do tribunal, um forte esquema de segurança foi montado, com vários veículos da polícia de choque posicionados, caso houvesse manifestações violentas. O processo que decidiu sobre o impeachment presidencial durou 111 dias. Essa é a segunda vez que um presidente sul-coreano sofre impeachment. A primeira foi em 2017. Salsi. Obrigada, minha querida, pelos detalhes. Bom trabalho aí para você. Aqui no Brasil, o governador Tarcísio de Freitas anunciou a liberação de 30 bilhões de reais para obras viárias no estado de São Paulo. O evento no Palácio dos Bandeirantes contou com a presença dos prefeitos das cidades beneficiadas com as obras. O investimento em mais de 22 mil quilômetros de estradas vai chegar a 500 municípios paulistas. Durante o anúncio, foram firmados contratos para o início de 62 obras, que somam R$1 bilhão em investimentos. O programa anunciado pelo governo também inclui obras em rodovias concedidas à iniciativa privada. Entre elas está a conclusão do trecho norte do Rodoanel Maricovas. A obra, que começou em 2013, sofreu com várias interrupções e deve ser concluída em 2026. Quando estiver pronto, o anel viário deverá diminuir o trânsito de veículos pesados na capital e em cidades próximas. O programa de modernização do sistema rodoviário é uma aposta do governo paulista para impulsionar o desenvolvimento regional e gerar empregos. A gente está falando da diminuição do tempo de viagem, a gente está falando do investimento, a gente está falando do emprego, a gente está falando da modernização da nossa infra, a gente está falando da nossa eficiência econômica. A estimativa é que o programa gere mais de 250 mil postos de trabalho. A previsão é que os 30 bilhões anunciados hoje possam aumentar nos próximos anos com a assinatura de novos contratos. A gente está falando de 30 bi agora, mas não vai parar por aí, que eu já mostrei algumas obras que não estão aqui, que vão se somar a isso em muito pouco tempo, porque a equipe não para de trabalhar. A gente vai continuar tendo a melhor infraestrutura do Brasil, sendo locomotiva, puxando investimento. O Itamaraty conversa com o governo do Paraguai para tentar amenizar a crise entre os países depois de um suposto caso de espionagem envolvendo a usina de Itaipu. O Yuri Ascar está de volta com a gente e com os detalhes. Oi, Yuri. Salsi, o Ministério Público do Paraguai informou que abriu, nesta quinta-feira, um processo criminal para investigar a suspeita de espionagem digital que teria sido feita pela Agência Brasileira de Inteligência, e os alvos seriam autoridades e agências do país vizinho.
O Itamaraty diz que a iniciativa partiu do governo Bolsonaro e vem trabalhando para reduzir a tensão. A espionagem teria ocorrido entre junho de 2022 e março de 2023 para obtenção de informações sigilosas de autoridades envolvidas em negociações sobre a usina de Itaipu, que é de propriedade dos dois países. O governo do Paraguai convocou o embaixador do país no Brasil para prestar esclarecimentos. E o embaixador brasileiro em Assunção também foi convocado. Esse gesto diplomático formaliza o descontentamento com a situação. Um relatório afirma que os últimos 10 anos foram os mais quentes em quase 200 anos no planeta. Os níveis recordes de gases do efeito estufa ajudaram a aumentar as temperaturas e causaram impactos diretos em todo o planeta. Na última década, as temperaturas subiram acima do previsto. O relatório do Clima Global confirma que 2024 foi o primeiro ano a ficar mais de 1,5 graus acima da temperatura dos últimos 175 anos, quando começaram os registros climáticos. Um limite que alerta para a velocidade do aquecimento do planeta. Por causa disso, centenas de milhares de pessoas foram forçadas a fugir de tragédias climáticas que se intensificaram, como enchentes, incêndios florestais e secas. O relatório alerta ainda que metade dos países no mundo não possui sistemas de alerta climático que poderiam evitar catástrofes. A Organização das Nações Unidas busca recursos para garantir que até 2027 todas as pessoas do planeta sejam protegidas por um sistema de alerta integrado a uma rede global. Um bom exemplo é o Reino Unido. Os alertas detectados por satélites são transmitidos por redes sociais, celular, rádio e televisão. O sistema é integrado aos serviços de emergência, o que garante rapidez na divulgação em situações de calamidade pública. E este foi o Jornal da Record. Você fica agora com Fala Que Eu Te Escuto. Uma boa noite para você. Cuide-se. Tchau.